Boa noite a todos. Meu nome é Cristina, sou trabalhadora voluntária aqui da Casa Espírita de Garambon e farei a preleção de hoje para todos nós. O tema do Evangelho de hoje é o tema da semana, né? Nós vamos falar sobre diferentes ordens de espíritos. Este tema, ele se encontra no livro dos Espíritos, nas questões de 96 a 113. Neste momento, no livro dos Espíritos, nós vamos falar, né? O livro dos Espíritos é dividido em partes. O que é o livro dos Espíritos? Esse livro é um livro de perguntas e respostas, nas quais Allan Kardec, que na época era um cientista, estudava o espiritismo, então ele fazia o quê? Ele fazia perguntas para espíritos de toda parte, de toda região, de toda parte, na França, nos Estados Unidos, em outras regiões, e depois, através das respostas que ele obtinha, ele compilou então perguntas e respostas e nos trouxe então esta obra que se intitula O Livro dos Espíritos. Então, o livro segundo do Livro dos Espíritos vai nos falar sobre os espíritos, o mundo espiritual. Então, nós vamos falar hoje das questões de 96 até a 113. Então, na questão 96, nós vamos ter lá a pergunta: os espíritos são diferentes ou há entre eles uma hierarquia qualquer? Hierarquia, né? Nós temos lá uma classificação a partir de uma ordem, né? Então, neste contexto, Kardec, que era um cientista, né? E aí ele estava em meio ao período nascente do Espiritismo. Então, neste momento, o Espiritismo estava nascendo. E ele tinha um diálogo com um espírito chamado Zéfiro, que dialogava com ele. E isto está em Obras Póstumas, intitulado Minha Missão. Obras Póstumas também é um outro livro de Allan Kardec. E aí, ele tinha diversas comunicações com Zéfiro. E Zéfiro dizia para ele, né, quem trouxe as primeiras, Zéfiro que trouxe as primeiras informações sobre o mundo espiritual. E Zéfiro dizia para ele que havia um espírito cuja evolução era maior, que viria auxiliá-lo na codificação. Ou seja, através dessa fala desse espírito, nós entendemos que há o quê? Diversas categorias de espíritos, porque ele dizia que esse espírito que auxiliaria Allan Kardec na codificação seria um espírito cuja evolução moral era ainda maior do que a de Zéfiro. Então, através disso, Kardec, né, ele entendia o quê? Que havia então espíritos mais evoluídos. E aí, quando ele tinha as comunicações, ele primava pelo quê? Pela linguagem. Então, a espiritualidade, ele olhava a linguagem. A espiritualidade cuja elevação moral tinha uma linguagem muito mais, vamos dizer assim, elevada, dedicada a falar de uma forma, não assim dentro da língua culta, mas a linguagem moral. Então, quando vinha um espírito com uma linguagem irônica, zombeteira, ele já sabia que a elevação não era tanta. Então, ele primava pela linguagem desses espíritos. Então, ele fala nesse livro que, didaticamente, nós temos 3 ordens de espíritos. O que quer dizer didaticamente? Serve para estudar
Então, no livro também dos Espíritos, na questão 96, ele fala, né, dando continuidade à pergunta, ele fala: há entre esses espíritos uma hierarquia? Qual seria? Aí ele fala: são de diferentes ordens conforme o grau de perfeição de cada um. Que grau de perfeição ele está se referindo? A evolução moral. Então, ele diz aqui, né, que a escala espiritual se faz através do quê? Da perfeição e evolução moral, do aspecto moral, e não através do quê? Do conhecimento. Porque nós temos espíritos que têm muito conhecimento. Nós tivemos aqui no nosso planeta, né, cientistas que foram aqueles que auxiliaram a evolução do planeta cientificamente falando, porém moralmente não tão evoluído. Então a evolução se faz a partir da moral e não do conhecimento, sendo que há espíritos grandes com conhecimento e que não são moralmente tão evoluídos. E para que eles sejam moralmente evoluídos, eles precisam ter, né, todo esse conhecimento moral, todo esse conhecimento das virtudes do Espírito. Então, na questão 97, ele volta, né, dando continuidade a esse estudo que nós estamos fazendo, essas questões. Há um número determinado de ordens de espírito, ele pergunta, né? Aí ele diz que há sim um número, mas existe um número ilimitado e nós vamos estudar apenas didaticamente. Então, pois existem entre eles uma linha de demarcação. Então ele fala, não são somente essas ordens, né? É para nós estudarmos. E aí ele fala, em primeiro lugar, são os espíritos puros. São aqueles que já atingiram a perfeição moral e chegaram, né, a essa perfeição. E na segunda ordem, nós temos os espíritos que estão no meio da escala, que esses espíritos, eles possuem o desejo de fazer o bem. São intermediários. E tem a terceira ordem, que se caracterizam pela ignorância, recalcitrância ainda no mal, e o mal ainda é uma característica deles. Então ele divide nessas três ordens, que nós vamos verificar como que ele ordenou essas ordens, né? E aí ele diz na questão 116 também que o espírito, a evolução do espírito é um determinismo. Então todos nós que estamos encarnados hoje, nós temos que ter essa determinação de evoluir. Nós vamos evoluir de que forma? Através do quê? Da moral, de praticar o bem. Então, nós estamos também evoluindo se nós estivermos numa linha, né, de desenvolvimento moral, de desenvolvimento, de trabalhar para o bem. Porque hoje o planeta necessita de pessoas de boa vontade, de pessoas que querem trabalhar no bem. Existem tantos trabalhos voluntários, né, que são convidativos para nós e que muitas vezes nós deixamos para trás porque nós falamos, olha, isso não é para nós, né? Isso não é para nós, não estou preparado. E às vezes a gente deixa escapar oportunidades que o nosso Pai nos dá para que nós possamos então evoluir. E aí a gente perde oportunidade, aí a gente desencarna e pede de novo para o nosso Pai, para retornar no planeta Terra, para que a gente possa então fazer aquilo que nós não fizemos. Então, para que a gente consiga compreender que nós não estamos aqui apenas para nascer, para viver, para desencarnar, nós temos uma missão, nós temos uma função, nós temos algo a fazer neste planeta. E aí todos nós, em comum, estamos aí para trabalhar. Jesus nos fala, né, que precisamos nos unir, todos somos filhos do mesmo
Pai. E o que nos une? É o amor. É o amor que devemos ter uns pelos outros. A caridade que devemos fazer, né? Fazer a caridade. Então, quando nós vamos estudar, então, essas ordens, né? Nós temos, em primeiro lugar, os espíritos puros, aqueles que já atingiram a perfeição, mas na segunda ordem nós temos algumas classes para verificar. Por exemplo, ele diz assim, eles estão na metade da escala, segunda ordem. São espíritos que têm o quê? O desejo de fazer o bem. E o desejo de fazer o bem é uma preocupação desses espíritos. Então, se nós formos pensar, né, o desejo de fazer o bem, muitos de nós temos o desejo de fazer o bem, mas será que nós fazemos? Desejar o bem é uma coisa, fazer o bem é uma outra coisa. Então, na verdade, o desejo de fazer o bem é que classifica essa segunda ordem. São espíritos que querem evoluir, que querem fazer o bem. Então, eles já alcançaram o quê? O entendimento de que não deve-se, né, fazer o mal, que deve-se fazer o bem. Mas muitas vezes o bem que todos nós temos que fazer, às vezes nós não fazemos. Às vezes nós só pensamos em fazer, mas não fazemos. Como nós citamos aqui, né? Fazer o quê? Fazer um trabalho voluntário. Então eu tenho desejo de fazer esse trabalho, porém não faço. Mas também não faço o mal. Então, dentro desses espíritos nós temos classificados alguns que possuem a ciência e outros a bondade. E ele nos fala, todos são bons, mas entre eles ainda o quê? Aqueles que possuem a benevolência e aqueles que possuem o conhecimento. Então, existem, né, para que seja casado o conhecimento com a benevolência e a evolução moral. É tudo o que a gente precisa ter. A ciência, o conhecimento, por quê? O conhecimento é que faz com que nós possamos, então, nos autoavaliar, né? O conhecimento, quem somos nós, do que nós gostamos. Porque se a gente não se conhece, como que a gente vai ter a certeza que nós estamos praticando o bem? Porque às vezes a gente tem vontade de fazer o bem, pensa que está fazendo o bem, mas não está. Agora, se nós temos o autoconhecimento, nós conseguimos fazer o bem, porque nós vamos nos autoavaliar, nos julgar antes de julgar o nosso irmão. Agora, nessa segunda ordem, esses espíritos ainda têm que sofrer provas. As provas ainda fazem parte desses espíritos, porque eles precisam evoluir. E a evolução se faz a partir do quê? Da retirada de tudo aquilo que ainda habita dentro de nós, os nossos vícios, os nossos defeitos. E aí, nós temos um de terceira ordem, que são aqueles espíritos que ainda fazem o mal. Só que ele diz aqui, eles são de terceira ordem, são todos na questão 99. Os espíritos de terceira ordem são todos essencialmente maus. Então, quando ele usa essencialmente essa palavra, vamos classificar na gramática, é um advérbio. O que é um advérbio? É uma palavrinha que vai dizer o quê? Que vai dizer um modo de alguém, né? Então, eles são essencialmente maus, ou seja, eles ainda, na essência deles, eles ainda são maus. Aí, na questão 99, que nós temos essa pergunta, nós temos a resposta. Não, a espiritualidade responde, não. Uns não fazem nem o bem e nem o mal. Outros ainda são aqueles que praticam o mal. E nós sabemos que o mal é a ausência do bem. Se a gente não pratica o bem, nós temos a ausência desse bem.
então é o mal. Nós temos essas duas classificações. E outros, né, dentro dessa terceira ordem, são aqueles que se regozijam no mal, que fazem o mal e querem continuar fazendo o mal, e gostam dessa situação. Então nós temos nessa terceira ordem espíritos que não praticam nem o bem nem o mal, e aqueles que gostam de fazer o mal. É o que essa questão 99 do Livro dos Espíritos nos fala. Então, temos nessa terceira ordem espíritos altamente, muitos deles que têm um conhecimento muito grande, porém eles praticam o mal. São espíritos que praticaram o mal na Terra e que continuam querendo o mal. Então, o que Allan Kardec nos adverte, né, neste momento? Para que nós saibamos quando estamos sofrendo uma influência de uma espiritualidade assim, que querem nos prejudicar, que muitas vezes nós estamos reunidos com os nossos familiares e de repente acontece alguma coisa, uma confusão, e que nós que poderíamos muitas vezes ter evitado, tivemos a chance de evitar, nós continuamos e queremos ver aquela confusão. Por quê? Porque muitas vezes nós ouvimos algo de algum desses espíritos que querem nos influenciar, que querem nos prejudicar. Então devemos saber como, né, quando estamos sendo influenciados. E numa comunicação mediúnica, por exemplo, devemos também tomar cuidado, porque podemos, né, dependendo, por isso que Allan Kardec fala, observem a linguagem desses espíritos. Através da linguagem, nós entendemos a evolução moral deles. E quando fazemos uma prece, que nos envolvemos com a espiritualidade amiga, nós nos sentimos em paz. São esses irmãos que trabalham conosco, que habitam, né, que estão aí do nosso lado, que quando nós pedimos, eles nos auxiliam. Então nós, com o conhecimento que temos, nós devemos tomar cuidado quando estamos sendo influenciados por esses espíritos que se regozijam no mal, e quando fazemos uma prece, que os irmãos, que possamos aproveitar essa energia boa desses irmãos que nos auxiliam. Então depende de nós mesmos. E para que nós possamos ter essa espiritualidade amiga do nosso lado, o que devemos fazer? Esses irmãos espirituais, vibrações benevolentes, vibrar coisas boas, amor, vibrar para que as pessoas que estão do nosso lado estejam felizes conosco e fazer boas ações para que todos nós vivamos em paz. Neste momento que o planeta passa por várias turbulências, que possamos então vibrar para o nosso planeta, para que esses irmãos espirituais possam cuidar de nós, possam cuidar do nosso planeta. Então, neste momento, qual é a reflexão que fica para o Evangelho de hoje? Saibamos ter boas vibrações para trazer esses irmãos amigos para perto de nós. Tenhamos boas vibrações, bons pensamentos, para que esses irmãos espíritos puros, mensageiros de Deus, possam ficar do nosso lado. E que assim seja.